Salve aí, pessoal do segundo, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui tá tudo bem, em casa, isolamento, enfim, vamos nos proteger. Se ficamos até agora, vamos aguentar mais um pouco aí. Pessoal, é o seguinte, eu sei que essa semana é semana de prova para vocês, tá meio corrido, mas a gente tem que dar sequência nos módulos, senão a gente já tá meio difícil para todo mundo, a gente fica sem conteúdo aí, principalmente dos principais aí que vocês vão precisar. Tranquilo? Então nós vamos lá para o módulo, dando sequência no que a gente está falando, nas lives e nas aulas gravadas. Nós vamos lá para o módulo 28, pessoal, falar da estrutura geológica e do relevo. Beleza? Vamos lá então para o módulo. Aí apareceu o Alpha Blonde aqui no fundo, vou mudar aqui. Aí. Pessoal, é o seguinte, nós estamos aqui, módulo 28, que eu vou colocar aqui a página 155 da apostila. Vamos falar da estrutura geológica e do relevo, dos escudos, das bacias sedimentares. É um conteúdo importante para a gente entender a própria formação do Brasil, enfim, como é formada essa estrutura. O que é a estrutura geológica, pessoal? É o modo como os tipos de rochas estão colocados na superfície. Aí leva em consideração o quê? A composição físico e química, a idade geológica da formação dessas rochas. Então a estrutura geológica é como as rochas estão dispostas ou colocadas na superfície da Terra. Tranquilo? Pessoal, essa estrutura rochosa, essa composição rochosa, ela tem maior e menor influência dependendo do quadro físico, ou seja, da formação do relevo, que leva em consideração a hidrografia e a vegetação. Mas o seguinte, o que é importante ressaltar nessa questão da estrutura geológica? A gente precisa conhecer esses aspectos superficiais da chamada litosfera. O que é a litosfera? É a parte sólida da Terra, composta pelo solo e pelo subsolo, que são as rochas que têm uma maior espessura. Pessoal, existem 3 tipos de estruturas geológicas que podemos destacar aqui na apostila. A primeira, os escudos cristalinos antigos, que correspondem ao quê? Aos primeiros núcleos de rochas, lá do comecinho da formação da crosta terrestre, da era azoica, no período pré-cambriano, que é dividido em eras arqueozoica e proterozoica. Esses escudos são formados basicamente de rochas magmáticas, que chamam intrusivas ou plutônicas, que vão se consolidando lentamente no interior da crosta e vão formando cristais de rochas, enfim. Também conhecidas como rochas cristalinas, elas formam cristais no interior da rocha, vão consolidando. Pessoal, esses escudos cristalinos, a gente pode chamar também de escudos antigos e maciços antigos, que resultam da formação de dobramentos que a gente já falou nos outros módulos, da era proterozoica. Então, pessoal, são formações que são geológicas ricas em minerais metálicos, como ferro, manganês, ouro, essas formações que a gente chama escudos cristalinos, que lembrem de cristais, coisas duras. Enfim, são as formações mais antigas. Então, rica em minerais metálicos, ferro, manganês, ouro, estanho, enfim. Então, pessoal, para formar, que na questão do ouro a gente vai falar um pouco depois, são assim formações muito antigas realmente. Então, que o ouro tem vamos dizer assim, pode ter um valor
a geologia na forma do tempo que ele demora para ser formado. São formações assim do começo das eras. Então isso, se for ter algum valor, o valor é esse, mas aí tanto vem o ferro como o manganês como o estanho também. São encontrados, um exemplo onde são encontrados nos escudos canadenses e brasileiros, na Serra dos Pinhascos, no Brasil e Minas, e na Serra dos Carajás, no Pará. Beleza? Escudos cristalinos. Outro tipo de estrutura são as bacias sedimentares, que são as depressões formadas entre as áreas mais elevadas dos escudos, ou seja, as bacias sedimentares é um depósito de sedimentos que a água traz, que as formações geológicas trazem, enfim, vão se depositando e vão criando sedimentos por camadas em diferentes eras geológicas e vão formando planaltos ou planícies, ou seja, áreas mais planas devido a essa movimentação, a esse preenchimento de falhas, ou seja, uma falha é causada por uma erosão ou por intemperismo. Essas falhas, ao longo das eras, vão sendo preenchidas por sedimentos. Eu vou mostrar um videozinho para vocês, pessoal, dos sedimentos, que é bem interessante para a gente ver essa relação das montanhas ou das rachaduras, que a gente chama de dobramentos, que é as cadeias de montanhas, ou enfim, com o depósito de sedimentos. Então, eu ia passar mais para o final, mas é legal a gente ver agora, a gente está realmente falando das bacias sedimentares. Então, pessoal, dê uma olhada nessa relação, ou seja, da água, que também pode levar em consideração a ação do vento, mas principalmente o exemplo aqui fala da água. Vamos dar uma olhada ali na animação. Então, pessoal, vocês viram ali a relação que tem dessa questão dos sedimentos com as cadeias montanhosas, enfim, o preenchimento das falhas. Mas muitas vezes, como vocês perceberam, se a água é represada numa questão posterior, começa a preencher também o outro lado do caso da depressão ou da montanha. É bem interessante a gente observar essa formação das planícies e dos planaltos. Beleza? Então vamos lá, dobramentos modernos. Corresponde às altas cadeias montanhosas formadas na era cenozoica, que é no terciário, em consequência dos movimentos tectônicos que a gente já viu, que é conhecido como orogênese, ou seja, a formação das montanhas devido aos dobramentos. Orogênese é quando forma montanhas. As principais que existem aí: Himalaia, os Andes, os Alpes, Atlas e outras. Esses dobramentos, pessoal, não são encontrados no território brasileiro, ou seja, o escudo cristalino que tem aqui é suficientemente rígido, ou seja, duro, para não acontecer esse dobramento. Então, esses dobramentos aconteceram nessa era cenozoica, no período terciário, porque devido àquela questão da plasticidade das rochas, ou seja,
elas eram mais, não são tão cristalizadas, eram mais moles, e aí forma essas cadeias de montanhas. Se tem esse contato das placas em situações de rochas mais cristalinas, acontece o quebramento, ou seja, acontece a quebramento não, a quebra dessas partes, ou seja, eles não fazem montanhas, uma sobrepõe a outra, enfim. Derrames vulcânicos, então são fraturas em regiões que sofreram afundamentos e soerguimentos. O que é soerguimentos? É quando sobe uma estrutura, uma lava vulcânica ou magma, enfim. Tanto podem afundar como podem subir. E essa lava vulcânica que esparrama, faz um lençol basáltico sobre essa depressão e acaba formando uma planície ou, enfim, acaba alterando a estrutura do solo. Na era mesozoica, no território brasileiro, na região do oeste paulista, quase toda a bacia do Paraná são formados por derrames vulcânicos, sedimentos que foram submersos por lava vulcânica e de origem basáltica, que não falei. Então, houve a decomposição pelo intemperismo, formando um solo argiloso de cor vermelha, conhecido como terra roxa, que a gente tem também aqui no Mato Grosso do Sul, algumas partes. Então, pessoal, isso aqui, às vezes vocês escutam falar, principalmente o pessoal que é ligado à agricultura ou ao ambiente rural, falar aquela terra é boa porque é uma terra roxa. Uma terra roxa que a origem da formação dela, ou seja, formação, sedimentos submersos por lava vulcânica, que acaba formando esse solo argiloso e acaba constituindo a chamada terra roxa. Beleza? Pessoal, falando um pouco agora da estrutura geológica do Brasil, aqui do território brasileiro. Então, ele é formado por rochas muito antigas, arqueozoicas e proterozoicas. Aqui é o mapa da estrutura geológica. Existem dois escudos, que a gente pode chamar de escudos cristalinos, que é aquela questão que eu falei. O escudo das Guianas, que é esse aqui, bem na região norte, bem na ilhinha do Equador. E o escudo brasileiro, que é bem no meio aqui do Brasil, no centro do Brasil. E esses escudos são subdivididos por núcleos. Então vamos lá. Núcleo sul-amazônico, esse aqui. Núcleo atlântico, número 2. Araguaia e Tocantins, é esse bem no centro também. Bolívia, Mato Grosso, esse bem no meio aqui, está o número 4, do Paraguai, pode dizer assim. O núcleo de Gurupi, número 5, aqui em cima na região norte também. O núcleo do Pampa lá na região sul. As bacias sedimentares, que são A, B, C, D, E e F, que são Amazônia, Meio Norte, São Franciscana, Paranaense, Pantanal e Costeira. Aqui corresponde às letras. Então, pessoal, o que são as bacias? São as partes mais baixas, onde foi criados-se sedimentos e onde criou-se as planícies e os planaltos, regiões mais planas. Essas rochas sofreram diatrofismo, que é o movimento do interior da Terra, na era pré-cambriana. Foram submetidas a erosões. Todo o sedimento destruído pela erosão foi carregado e acumulado nas áreas mais baixas, formando as planícies ou as bacias sedimentares. Em alguns pontos do Brasil, houve o surgimento, ou seja, o levantamento desses sedimentos, que o resultado foram os chapadões, as chapadas e os tabuleiros na região nordeste e centro-oeste. Então podemos dizer, pode ser o Brasil, a gente encontra as seguintes estruturas geológicas. Os escudos cristalinos, que é a formação antiga, que 36% da superfície do território, 32% na era arqueozoica e 4% na era proterozoica. Esses 4%, esses terrenos proterozoicos aqui, pessoal, que estão localizados as jazidas de minerais metálicos do país, ou seja, em Carajás, no Pará, no Espinhaço e no quadrilátero ferrífero de Minas. Os escudos foram os primeiros núcleos de rochas emersas e afloram desde o início da formação da crosta terrestre. Esses escudos no Brasil são fundamentalmente dois, que é subdividido em núcleos, as bacias sedimentares, que nem está colocado no mapa
ali em cima. Então, as bacias sedimentares ou terrenos sedimentares, formado na era paleozoica. O embasamento cristalino do Brasil foi recoberto, na sua grande parte, por esses sedimentos que deram origem às bacias sedimentares, que corresponde a cerca de 60% da superfície. Os derrames vulcânicos, que nós falamos, basálticos, que são rochas basálticas, que é uma superfície sedimentar constituída da formação de estrutura vulcânica, ou seja, de material vulcânico basáltico, que é a bacia do Paraná, que é resultante da era mesozoica, 4% da superfície brasileira. Beleza? Aqui tem os mapas, ó. O mapa 1, que são das três formações, os derrames vulcânicos, ó, essa região pequena aqui, as bacias sedimentares, que cobre 60% do território, e os escudos cristalinos, que são as rochas cristalinas, como o granito, que é 36% da superfície. Tranquilo? Vamos lá para os tipos de minerais. Pessoal, o que é o extrativismo mineral? Retirar da natureza recursos minerais necessários à sobrevivência ou ao desenvolvimento da sociedade. Então, isso foi ao longo da história, essa formação, esses recursos não são fenômenos com a participação do homem, então eles são fenômenos, que nem eu falei antes, decorridos de longo período da história geológica da Terra. Então, essas formações, esses minerais demoraram muitos milhões de anos para serem formados. Os minerais encontram disseminados nas rochas, na sua grande parte. Dependendo, aparecem concentrações maiores e concentrações menores, dependendo do caso da formação estrutural da Terra. E esses recursos, quando são encontrados em grande quantidade, são usados para exploração com fins econômicos. Então, são classificados em 3. Os fósseis, restos de animais, vegetais, que foram depositados ali nas camadas sedimentares, então são restos de animais, vamos dizer assim, vivos ou vegetais. Os minerais metálicos, que nós já falamos, ferro, alumínio, cromo, ouro, magnésio, chumbo, enfim, a prata, tem todos esses exemplos. Os não metálicos, que são usados para a elaboração de fertilizantes, como cloreto de sódio, fosfatos, nitratos, enxofres, enfim, o gesso, o calcário, o cascalho, são materiais não metálicos. Tranquilo? Pessoal, tem um textinho aqui, fala sobre a questão das montanhas no Brasil. Tem falam que a gente não possui, tem um lado de pesquisa que constitui que o Brasil não possui formações montanhosas devido a gente não possuir os dobramentos modernos, que são características de rochas mais plásticas, a plasticidade dessas rochas, mas o CONAMA, que é o Conselho Regional do Meio Ambiente, admite a existência de montanhas devido a usando o critério da altura em relação à sua base, ou seja, mais de 300 metros, como a Serra dos Pinhaços, a Serra do Mar, enfim. Então tem essa discussão, ou seja, na geomorfologia brasileira. Alguns, devido à não ocorrência de dobramentos modernos, não colocam o Brasil na classificação de países como montanha. Mas o CONAMA, que é o Conselho Regional de Meio Ambiente, admite a existência devido à altura, usando esse critério. Beleza? Eu vou falar rapidinho aqui do primeiro exercício. Olhando ele aqui, a gente assusta um pouco pela quantidade que eles colocaram aqui de classificação dos solos, que a gente não viu ainda um por um, não sei nem se a gente vai chegar a conseguir ver. Mas é importante para a gente ver a diversidade, ou seja, observando o mapa a seguir, os tipos de solo do Brasil. Aqui é o mapa dos tipos de solo. Aí tem lá, afirmação 1, só existem latossolos, ou seja, solos mais profundos no Brasil. Afirmação 2, os solos resultam da decomposição de rochas. Portanto, no Brasil existem muitos tipos de solos, dada a diversidade geológica. É só observar o mapa. Afirmação 3, solos de grande fertilidade no Brasil são os de terra roxa e o massapé. Então isso aqui vocês vão ver aqui.
1 e 2, qual que são as corretas? 2, 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então essa aqui tá bem tranquila para fazer. Vou colocar lá na Google Forms. Beleza? Vamos voltar lá. Pessoal, então é isso aí. Às vezes a gente acelera um pouco para não ficar um vídeo muito longo, então o vídeo tem 20 minutos. Mas qualquer dúvida a gente vai conversando. Eu vou colocar uma atividade do Google Forms aí essa semana. Ok? Fiquem bem e fiquem em casa. Abraço a todos aí.